Seja bem-vindo, saudações a todos. Meu nome é Marilene e hoje, neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Na verdade, eu tive várias experiências, né? Mas essa experiência me chamou muito a atenção e foi uma experiência que, com certeza, outras pessoas também passam por situações muito parecidas, e aí eu vou compartilhar com vocês os aprendizados que eu tive, né, neste caminho de expansão da consciência, de autoconhecimento. Então, quem já está fazendo ressonância há bastante tempo, né, com certeza vai identificar algumas situações que também já experienciou no seu caminho. E para aqueles que estão começando, né, nesse processo de expansão da consciência, também já serve de base, né, para aquelas situações que você pode experienciar na sua vida, neste processo de expansão da consciência e de autoconhecimento. Então, quem já me acompanha aqui um tempo sabe, né, que eu já estou no processo de ressonância harmônica há 4 anos, né? Já estou sempre me aproximando dos 5 anos de RH. Então é bastante tempo, muita coisa aconteceu, muitas mudanças. No entanto, as mudanças, né, continuam acontecendo. Eu ainda continuo aprendendo muitas coisas, ainda coloco metas e objetivos para minha vida, que aonde eu quero alcançar, onde eu quero chegar, e que este caminho para cada pessoa vai se apresentar de uma forma, tá? Como eu já avisei antes, eu não gosto aqui de ficar compartilhando a minha lista de pedidos, por conta que cada pessoa vai experienciar o mesmo pedido de formas diferentes, de acordo ao karma dela, tá? Mas eu vou trazer aqui para você um dos pedidos que eu fiz, né? E até por isso eu trouxe o tema deste vídeo, que é peça e será atendido, porque realmente as coisas acontecem, os nossos pedidos se realizam. Muitos pedidos, né? Vocês que também estão nesse processo, pode achar assim, ai, nossa, eu pedi e não aconteceu, ou eu pedi e aconteceu totalmente ao contrário. Gente, eu também experienciei isso, tá? Da gente ter a impressão de que aquilo que a gente pediu aconteceu totalmente o oposto. Mas isso tem muito a ver com as informações de crenças que a gente já tem no nosso inconsciente. Então dá a impressão que acontece o oposto, exatamente porque o nosso pedido, a onda deste pedido, bate de frente com as crenças. Essas crenças, elas são muralhas, né? Que podem tanto deixar aquela onda entrar e o pedido se realizar da forma que você colocou, ou como pode funcionar também de barreira para impedir que aquele pedido aconteça, porque a tua crença está indo na direção oposta. Daí acontece exatamente o que o Hélio fala nos vídeos dele, né, o tal do colocar o pé no freio. São as nossas crenças que colocam, né, o nosso pé no freio, porque elas podem paralisar o processo. E aí a gente tem a impressão de que os nossos pedidos não estão se realizando ou de que estão acontecendo totalmente ao contrário, tá? Eu experienciei muito disso, né? Tem coisas que eu pedi e que ainda não aconteceram, mas é porque o universo todo vai se organizando, né? Tem um tempo, a gente precisa ter paciência. Uma das coisas que a gente vai aprendendo neste processo de RH, né, de expansão da consciência, é que a gente precisa desenvolver a paciência e esperar o tempo certo. O universo, ele tem o seu próprio tempo. E aí, se a gente não coloca a ansiedade, pressiona, né, como o Hélio também explica, se a gente não pressiona o universo, ele vai trazer as coisas numa fluidez muito natural.
Tiveram pedidos assim que foram incríveis, né? Eu nem tinha recebido o link para tocar as ondas e os pedidos já estavam acontecendo, foi incrível. E aí quando eu olhei o e-mail, lá estava o e-mail do Hélio avisando que dali a 10 dias iria receber o link, né? Ou seja, que neste momento, quando você recebe esse e-mail, significa que ele já colapsou os seus pedidos. E aí, de acordo às suas aberturas, se as tuas crenças não barrarem essa onda, as coisas já começam a se movimentar rapidamente. Mas tem certos pedidos que a gente faz que levam tempo, que precisa ter uma construção, e a gente precisa se preparar para receber aquilo, e a gente também precisa, todos os dias, indo na direção desse pedido, tá? Uma coisa muito importante é isso também, gente, tá? Então, por exemplo, assim, não adianta você pedir uma coisa e você começar a se movimentar no lado contrário, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo banal, né? Eu pedi o meu apartamento dos sonhos, né? O Hélio fala casa, carro, apartamento. Eu pedi isso. No entanto, eu não saio para procurar um trabalho, eu não economizo, né? Eu não faço investimento para, né, gerar recursos para quando a oportunidade desse apartamento, desse carro ou dessa casa que eu tanto quero chegar, eu ter aquele valor para pagar aquilo. Então, muita gente acha que pedir essas coisas na ressonância vai acontecer um milagre, a casa vai, por exemplo, aparecer na sua frente, né, como se fosse um passe de mágica, e pronto, eu pedi e se materializou a casa. Não, né, gente? A gente está num mundo de densidade, né? Que é a necessidade de você construir recursos financeiros para que você tenha a capacidade de comprar aquilo que você quer. Então você precisa continuar trabalhando, é como o Hélio fala, pede, mas não fica toda hora olhando se o carro está na garagem. Entende? Não, você coloca o foco no seu trabalho. Todos os dias você lembra que você quer comprar aquilo e coloca energia, procura fontes de renda, né, de outras fontes de negócio para que esse dinheiro entre para você. Tá? Então você precisa continuar trabalhando. A mesma coisa, né? O que acontece muito. A pessoa pede para ganhar na loteria, mas ela não joga. Entendeu? Se você não joga nenhum bilhete, como é que você vai ganhar a tal da loteria? Tá? Então, existem essas coisas que a gente precisa perceber, né? Se a gente tá indo na direção daquilo que a gente tá pedindo. Se você pede para ganhar na loteria, vá lá e jogue, né? Faça os seus jogos. Não fica, claro, né? Não precisa exagerar no jogo, mas pelo menos uma vez por semana vai lá e compre o seu bilhete. Né? Numa dessas, porque você se movimentou na direção daquele seu pedido, você pode vir a ser contemplado, né? A mesma coisa, né, das outras coisas que a gente pede, a gente precisa ir se organizando para isso, a gente precisa ir na direção. Eu pedi um namorado ou uma namorada, mas eu não saio de casa, eu não, sei lá, não procuro, eu não me abro, eu não coloco, não participo das minhas redes sociais, eu não vou em nenhum evento, eu não faço curso, eu não entende? A pessoa não vai bater na sua porta e dizer assim, é aqui que mora o fulano, eu vim aqui porque eu sou a pessoa que você pediu lá na RH. Não é assim, né? Então, né, nessa etapa do processo, a gente precisa começar a observar essas coisas, tá? Mas, por exemplo, tem coisas que a gente pede que as nossas crenças já estão adequadas, então é muito rápido. Você pede na onda de RH, o negócio já vem, já acontece na mesma semana, alguns dias depois, ou durante aquele período de 3 meses, né, que é o tempo que a RH fica tocando. Então, muita coisa se movimenta assim, tá? E hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu pedi e 10 dias depois, 10, 11 dias depois que já tinha chegado o meu link de RH, eu já comecei a usar, esse pedido
se materializou, né? Não foi algo material, tá, gente? Desta vez, né? Mas já teve coisas materiais em que eu conquistei, né? Consegui comprar de acordo ao que eu tinha pedido na RH, então eu precisei investir, né? Então não apareceram na minha frente assim como um passo de mágica, né? Bom, mas para vocês entenderem, né? O pedido que eu fiz, gente, foi o seguinte. Eu compartilhei com vocês em outros vídeos anteriormente falando sobre a questão da mentira, do engano, das ilusões, né? Então, no meu processo, eu estava passando por uma experiência em que já fazia tempo que eu estava numa angústia, sabe? Numa angústia muito grande, porque aquela situação não se desenrolava na minha vida. E aí, nesse último pedido que eu fiz de RH, eu pedi o seguinte, que eu tivesse a percepção e a intuição para perceber a realidade, né, e a verdade dos fatos. E eu pedi também que eu gostaria de ter a intuição e a percepção para saber se alguém está mentindo, né, se alguém está tentando me enganar. No entanto, eu coloquei assim que eu não gostaria, né, eu quero saber isso, mas não para julgar e nem criticar a outra pessoa, somente para saber a verdade, para que eu não caia em armadilhas. Eu fiz esse pedido, né? Bom, por que eu pedi isso? Normalmente, tá? Eu sou, né? Tenho um comportamento que é de não ficar duvidando nem desconfiando das pessoas logo de cara, sabe? Eu não gosto disso e não acho legal, até porque quando a gente desconfia demais de alguém, é porque a gente não confia em nós mesmos, é por sintonia. Se você desconfia, se você é uma pessoa desconfiada demais, tá sempre olhando o lado negativo das pessoas, das coisas, é porque você tem conexão com aquilo. E normalmente pessoas muito desconfiadas atraem situações que vão comprovar essa desconfiança dela, tá? Então, mas eu tenho um outro lado que é o extremo. E, né, tudo que é muito extremo na nossa vida não é bom. Então, o meu lado extremo é de ser ingênua demais, né? Então, eu era muito ingênua. Eu não desconfiava, mas também, sabe, não percebia, né? A gente tem que ter um sexto sentido, assim, ó, para sacar ali qual é a realidade, qual que é a verdadeira situação que está acontecendo. E isso também não é bom, né? Como o Buda sempre dizia, que os extremos geram desequilíbrios, né? E o mais adequado é o caminho do meio, né? A retidão é você não ser de mais nenhuma coisa nem outra. No entanto, você ser coerente com a realidade. Então eu fiz esse pedido porque eu queria ver a verdade, a realidade, né? E não ficar me iludindo, achando as coisas. Então, às vezes você olha alguém, uma pessoa, uma determinada situação, você supõe que aquilo é bom, você coloca as pessoas num pedestal, porque você vê tudo muito cor-de-rosa, e depois, quando vem a realidade, você sofre, né? Você tem desilusões. E eu não queria mais experienciar esse tipo de desilusão, porque, né, convenhamos, né, é muito desgaste emocional quando a gente se decepciona. Mas essa decepção vem porque a gente não enxergou a realidade antes, a gente não enxergou a verdade. Por quê? Como eu expliquei naquele vídeo anterior, tá? Quem não assistiu, vai lá e assiste o que eu falei sobre esse processo do auto-engano. A gente escolhe se auto-enganar. Muitas vezes a gente não quer ver a verdade, porque aquela verdade vai doer, e aí o ego faz com que a gente deixe pra lá, jogue por debaixo do tapete, entendeu? Só que em algum momento, né, o universo ele tá no fluxo da verdade. A verdade vai chegar pra você. Então você vai ter que se enfrentar com aquilo, se encontrar com aquela realidade hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Mas ela vai se apresentar. Tá? Então é importante a gente ter essa percepção, né? Estar com os pés no chão. E como eu percebia, né, esse meu lado que não é muito bom, né?
eu resolvi fazer esse pedido porque tinham situações, né, em que eu estava experienciando no meu processo e que me deixava muito angustiada. Só que eu não tinha certeza, eu não estava enxergando a verdade, então eu não tinha certeza se eu devia me posicionar ali, porque eu não sabia, não estava tendo certeza. E eu tinha, né, um receio de cometer erros, exatamente por não estar vendo a verdade, eu poder condenar alguém, julgar alguém de forma equivocada. Isso tudo gera um mau karma danado pra gente, né? Então, como eu expliquei nesse vídeo também, né? Gera muito mau karma a gente se posicionar de forma equivocada, ofender outras pessoas, né? Então, por isso que no pedido eu coloquei que eu não queria nem julgar e nem criticar, apenas ver a verdade para eu saber me posicionar e não cair em armadilhas, né? Não ser enganada, não ser passada para trás, feita de boba, tá? E esse pedido foi tão incrível, gente. 10 dias depois que eu tinha pedido, a realidade, a verdade caiu na minha frente, igual uma fruta madura. Mas assim, sabe, não foi agradável, não vou dizer pra vocês que foi, porque não foi, você leva aquele choque, porque você acreditava que aquela situação era outra e não era. Mas, ao mesmo tempo, eu me dei conta da concretização do pedido que eu fiz. Então, ao mesmo tempo, eu fui muito grata, né? Eu falei, ai, graças a Deus que, né, a RH trouxe o meu pedido e agora eu estou vendo a verdade, a realidade, tá? A verdade que eu falo, gente, não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade. Era aquilo que eu não estava vendo e eu também estava criando processos de auto-engano. E aí, claro, né? Primeiro o intuito do ego, quando a situação se apresenta, é você apontar o dedo, né? Por dizer, não sou santa, mas na hora, no momento, a primeira coisa que veio foi, né, as palavras da outra pessoa, as mentiras que ela contou, e aquilo me causou uma grande indignação, né? Isso foi assim num primeiro momento, e depois eu comecei a refletir sobre a minha responsabilidade naquela situação. Aonde é que eu me deixei enganar? Por que eu não quis ver? E aí você começa, nossa, começa a acontecer vários downloads na sua cabeça, assim. Você vai lembrando dos sinais. Os sinais todos estavam ali, sabe? Por exemplo, numa situação com uma outra pessoa, a outra pessoa te dá sinais de que tem algo errado. E no meu caso, né, tinha sinais que era mentira dessa pessoa, que tinha alguma coisa errada com aquela situação, com aquela pessoa que estava me falando aquelas coisas, mas eu lembro, né, nos momentos em que aconteceram isso, né, eu sempre vinha essa parte dessas crenças, dizia, acho que é coisa da sua cabeça, você duvida da sua intuição, gente. Uma das coisas que me caiu uma ficha gigante nessa experiência foi duvidar da intuição. A intuição, ela gritou tantas vezes para mim, tão forte, que eu chegava a sentir fisicamente sensações. A intuição, ela te avisa, chega a te dar alguma coisa física, sabe? Alguma coisa ruim fisicamente, ou te dá uma dor de barriga, ou te dá um mal-estar, ou teu estômago se contorce. É sinal que a intuição tá te avisando que tem algo ali. E aí você escolhe não olhar para aquilo e continuar naquela ilusão, porque de alguma forma você quer muito aquela situação, você quer muito aquela coisa, ou você quer muito aquela pessoa, ou você quer muito que aquela circunstância aconteça na tua vida, e você escolhe não olhar os sinais que o universo está te trazendo. E o universo me trouxe vários sinais. E aí, quando eu comecei a refletir, eu comecei a lembrar. Eu falei, gente, então era por isso que, sabe? E às vezes as coisas caem na sua frente. É um vídeo do YouTube que aparece pra você assim do nada, né?
né, na verdade não é do nada, tá? É um sinal da tua intuição, da tua estrutura, da tua energia, da tua verdade que tá fazendo com que o universo traga aquele sinal para você, né? Ou é alguém que chega para você e conta alguma coisa, ou é uma música que passa na rua com uma letra que remete à situação que você está vivendo. Ou seja, o universo faz a parte dele, ele avisa, tá? E a nossa intuição avisa, né? E aí esse pedido, quando eu caí em mim, eu percebi tudo. Eu falei, gente, estava sempre tudo ali na minha frente. Eu que também escolhi, então tem a minha parcela de responsabilidade nesse contexto, porque eu não quis enxergar, porque eu não queria perder, porque eu não queria, né, passar por processo de dor. Então você o quê? Joga para debaixo do tapete aqueles sinais ali e escolhe ficar na ilusão, escolhe pensar outra coisa, escolhe se manter iludido. Então, esse pedido foi um pedido assim muito forte para mim e que rapidamente aconteceu, tá? Então, levou uns 10, 11 dias, eu não tô recordando se foi 11 ou 10, mas foi aí nesse período, porque eu lembro que logo em seguida, né, que chegou a onda da RH, que chegou o link, eu já percebi uma movimentação muito forte. Como que foi essa movimentação, gente? Eu comecei a sentir uma angústia em relação àquela situação muito grande. Eu comecei a ficar muito angustiada e aí eu queria de alguma forma resolver logo aquela situação, né? E aí essa angústia começou a crescer à medida que os dias passavam. Até que chegou um momento em que os sinais começaram a cair na minha frente, todos de novo. Tudo que eu já tinha visto esses sinais anteriormente, mas eles voltaram, só que agora com uma forma mais forte, com assim, ó, com coisas na minha cara. E aí eu fui seguindo, né? Eu fiz aquele caminho, fui montando quebra-cabeças, fui pegando uma informação, fui pegando outra, de repente, pá, a verdade apareceu ali. E aí não tinha mais como fugir. Não tinha mais. Era a realidade. E aí, bom, né? E existe todo um processo que você passa depois de se deparar com essa verdade, com essa realidade de que tudo aquilo que você viveu antes disso foi tudo ilusão, foi tudo mentira. E aí, claro, né? Eu passei por um processo, um período de luto, né? Como se fala. Você experiencia esse luto quando você se depara com essa realidade, porque morreu. Morreu aquela historinha que você estava contando para você. Morreu aquela antiga Marilene que acreditava em todo aquele cenário, aquela, né, Alice no País das Maravilhas, né? Acabou todo aquele conto de fadas que eu estava acreditando, porque era irreal, era ilusão. E aí você passa por um processo de transformação. Aí existe, né, normalmente o período de luto, é normal. Gente, respeitem isso. E dessa vez eu respeitei esse período em mim, porque das outras vezes, né, eu ficava angustiada, eu não queria ficar nesse período, não queria processar. A gente não quer refletir sobre a experiência, a gente não quer ver o aprendizado, mas é necessário. Leve o tempo que for, tá, gente? Então, tem pessoas que têm um dia de luto, tem pessoas que têm algumas horas, tem pessoas que têm um mês, 2 meses, anos, tá? Claro que a gente não pode deixar uma coisa assim se estender por muito tempo. Então, se passou de um mês, gente, tem alerta aí, vai procurar ajuda, vai procurar auxílio, porque se você fica nesse período de luto por muito tempo, você também entra num processo, né, muito denso, você entra num processo de autodestruição e não pode. Mas eu mesmo, eu estando ali naquele período de luto, eu já fui buscar ajuda, tá? Ajuda terapêutica, fui atrás daquilo que poderia me ajudar também a superar, né, aquele processo de transformação. É uma transformação, houve uma morte,
tá? Então, morrer não é só morrer fisicamente. A gente morre para situações velhas na nossa vida. Então, o que eu tirei de experiência aí dessa situação? Primeira coisa, dar ouvidos à intuição, respeitar a tua intuição. A primeira coisa que eu aprendi com essa situação é: escute a tua intuição, ela te diz, ela te avisa. Não duvida de ti, não duvida da tua intuição. E ela, assim, no último momento de desespero para me dizer: acorda, Marilene, ela começou a me dar sinais físicos. Então eu comecei a ter somatização física ali que tinha alguma coisa errada, tá? Então o último aviso da intuição é fisicamente, é as sensações que a gente tem e que nos geram algum processo desconfortável, tá? Então, a primeira coisa que eu tirei de lição aí foi ouvir a intuição. Em segundo, foi aprender a ver a realidade como ela é, não imaginar coisas que não existem, porque você quer aquela coisa, tá? Então, assim, ó, enxergar as coisas como elas se apresentam, não colocar expectativa das coisas que você quer, tá? E uma terceira lição que eu aprendi é respeitar o meu tempo, respeitar o meu processo e buscar ajuda, né, para aquilo que eu não consegui processar bem. Então, me respeitar, aprender a escutar o meu eu interior, é um processo de amor próprio, tá? Então, eu aprendi também sobre o amor próprio. Eu percebi que nessa situação onde eu escolhi me enganar, eu não estava me amando, porque eu mesma estava me conduzindo para algo que lá na frente não ia dar certo, né? Então, respeitar e se amar não é só você cuidar do seu físico, é você respeitar todo o teu processo, porque o teu processo não é igual ao dos outros. Então, o período, né, em que eu precisei para assimilar todos aqueles acontecimentos, eu respeitei esse tempo. Eu não me pressionei do tipo assim: ah, não, você tem que sair logo disso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você... Não. Dessa vez, não. Dessa vez eu falei: ok, Marilene, tudo bem, você precisa chorar, você vai chorar, você precisa viver esse luto, você vai viver esse luto desse processo de transformação. No entanto, não fique muito tempo nisso. Então, assim, sabe, 2 dias eu já, ok, já chorei o que tinha que chorar, já processei muita coisa, ok, agora eu preciso continuar minha vida. Então, como eu não estava conseguindo sair daquele estado emocional, fui buscar ajuda, né? Vamos lá, vamos ver o que eu posso também com uma ajuda, uma ferramenta externa de alguém que já, né, consegue lidar bem com aquele processo, pode me ajudar. E aí, claro, não colocar a expectativa que a ferramenta vai resolver para você. Mas eu usei a ajuda dessa ferramenta para, ok, agora voltei ao meu centro, voltei aos meus objetivos. Essa história me gerou um grande aprendizado de várias coisas, né? Eu citei 3 aqui, mas foram outras também experiências e aprendizados que eu tive com essa situação, tá? E agora a gente segue a vida, tá? Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui, né, que a RH ela funciona, aquilo que você pede acontece, tem determinados pedidos que, né, peça e será atendido, mas você precisa respeitar o tempo de cada coisa e o seu próprio tempo, tá? Então não significa que eu pedi e não aconteceu. Vai acontecer em algum momento, de acordo aos processos, conforme você vai se limpando internamente, mais as coisas vão chegando para você. Mais a RH vai trazendo os pedidos e as coisas vão se realizando, tá? Então, muitas vezes essas situações acontecem também, gente, uma coisa é importante entender. Essas coisas velhas precisam morrer para que então os teus pedidos cheguem. Uma das outras coisas que eu percebi, que já tinha acontecido comigo outras vezes, no momento em que acontece uma situação assim, você não entende o porquê, você sofre, é coisa do ego, né? Sofrimento, desilusão, aquelas coisas todas. Mas depois uma situação melhor chega na tua vida.
E aí você vai entender por que que aquilo lá aconteceu. Porque precisava abrir espaço para que aquele teu pedido melhor aconteça na sua vida. Eu vivi várias situações assim na RH. E aí eu entendi também que esse enxergar essa realidade, ver essa verdade, né, no pedido que eu fiz e se realizou, né, de enxergar a verdade, de perceber, de ter a percepção intuitiva, né, porque aquela situação já não cabia mais para quem eu sou hoje. Eu não podia mais viver naquela ilusão. E aí, a partir de agora, essa ilusão morreu, né? Agora nasceu uma nova forma de eu enxergar a vida. Então, uma nova Marilene nasceu depois dessa morte. E aí, outras coisas vão começar a chegar com os pedidos que eu fiz, né? E aí, conforme eu for observando esses pedidos se realizando, eu vou compartilhando aqui com vocês, né? Essas coisas que vão acontecendo, tá? Mas entenda que o período de morte é necessário. Essas coisas velhas precisam deixar de existir. E aí, nossa, é doloroso, respeita o teu tempo, respeita o teu luto, não fica muito tempo ali, busque ajuda se você não tá saindo da situação, mas dê esse tempo para você assimilar toda a experiência, os aprendizados, né? E aí depois seguir em frente, né? Com as novas realidades, com as novas oportunidades. Então eu já percebi que abriu novas, até assim, ó, formas de criativas foram me surgindo à mente, de fazer outras coisas, sabe? Que antes eu estava fechada para isso. As outras coisas não estavam. Eu pedia muita criatividade na RH e eu percebia que a criatividade não vinha. Por quê? Existia um bloqueio. Né? E aí, a partir do momento que esse bloqueio não existe mais, né, começa a surgir novas ideias, novas possibilidades, você começa a fazer coisas que antes você não fazia, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Comente aqui nos comentários se você teve alguma experiência parecida com isso, se você já percebeu no teu processo coisas assim, tá? Comente aqui com a gente. Compartilhe a sua experiência também aqui nos comentários e assim que eu conseguir eu já respondo e retorno para você. Se inscreva aqui no canal, né, para quem não é inscrito ainda, né, e deixa o seu like aí que ajuda também o canal a crescer e levar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam conhecer essas experiências ou conhecer a ferramenta da ressonância, né, ou tirar dúvidas, tá bom? Gratidão a todos.